Eu queria comentar com vocês, nesse vídeo, a questão da aprovação do Senado do projeto de lei 5.122 de 2023, guarde o ano 2023, que, na verdade, segundo, né, a ideia dos parlamentares, né, o projeto auxilia os produtores rurais em relação às suas dívidas, postergando-as, né, e dando um conjunto de vantagem em termos de redução de taxa de juros, mas é isso mesmo, né? Temos a certeza que efetivamente isso é um ganho para os produtores e também para a sociedade brasileira, mas vamos ao fato que está sendo alardeado não só pela classe política, mas também por alguns produtores, né, que, na minha visão, não estão muito bem informados do que aconteceu. A ideia do projeto de lei, repito, né, o 5.122, 5122 de 2023, os produtores rurais eles terão acesso a linhas especiais de negociação de dívida, com juros reduzidos, tá certo? Carência de até 3 anos e prazo de pagamento de 10 anos. Isso foi aprovado através da utilização de recursos do Fundo Social do Pré-sal e com receitas de 2026 e 2027 e superávites, e outras fontes para viabilizar a medida. Quem fez esse relatório foi o senador Renan Calheiros. Esse projeto teve modificações, ele se iniciou na Câmara Federal, foi aprovado na Câmara, foi enviado para o Senado aprovou na noite de ontem, com as modificações, e com essas modificações passam para a ratificação da Câmara, porque a Câmara foi originária, né, da medida e o Senado funciona como casa revisora nessa questão. Então, só para entender um pouco melhor, os produtores rurais, associações, cooperativas e condomínios afetados por calamidades climáticas ou impactos econômicos de conflitos geopolíticos, por exemplo, a questão da guerra do Irã, né, os Estados Unidos e Israel contra o Irã, questão da Ucrânia também, né, a questão da Rússia e Ucrânia, e o limite é 10 milhões por produtor individual e 50 milhões por associações e cooperativas. Perfeito, até aí vamos imaginar que seja um socorro adequado. Mas eu queria tratar com vocês o seguinte: o Pronaf para pequenos produtores, 3,5% ao ano. Para aqueles que tiveram Pronamp, né, e os médios produtores, 5,5% ao ano. Essa é a taxa de juros, é o perfil dos juros da operação. E 7,5% ao ano para os demais produtores. Então, agora eu queria fazer algumas considerações sobre isso. Primeiro, é, em parte isso é verdade. Por que eu digo em parte? Primeiro porque essa taxa de juros, ela tem que ser equalizada. Esses recursos vêm de onde? Eles vêm do orçamento, eles vêm do tesouro. Aquilo que, novamente, né, nós que, de maneira geral, o país inteiro, que paga em torno de hoje 34% em relação ao PIB de tributos. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então, o que, que vai acontecer com essa operação? O 3,5% que se fala que vai ser pago pelos produtores, vai ser refinanciado e vai ter 10 anos, carência, etc. Na verdade, a taxa continua sendo a Selic, é 14,25. Só que se retira 3,5% e aí sobra 10,75. Vou explicar daqui a pouquinho, vou citar todos. No Pronamp e médios produtores, você pega a Selic, 14,25, tira 5,5%. Resta 8,75. Alguém vai ter que cobrir isso da taxa de juros. E no caso dos demais produtores, 14,25 menos 7,5% vai dar 6,75%. Essa diferença se chama equalização da taxa.
Que significa a equalização da taxa? É que o Tesouro vai ter que cobrir essa diferença para ir para o orçamento. Então, na verdade, toda a sociedade brasileira vai pagar. Isso significa o seguinte, que isso vai gerar um impacto fiscal extremamente pesado, em torno de 200 bilhões de reais. E num governo que só tem déficit fiscal. O governo não tem hipótese nenhuma de gerar superávit primário para abater a dívida pública. Ao contrário, isso vai acrescentar a dívida pública mais 200 bilhões. Por quê? O que acontece? O Tesouro tem que cobrir essa diferença. Na verdade, o produtor ele vai pagar o pequeno produtor uma taxa de 3,5. Só que ele vai pagar no geral e os outros todos os custos advindos de uma dívida que vai crescer 200 bilhões e só tem uma forma do governo se financiar. É o que? Amortizando uma parte da dívida, como se pagou no ano passado quase mais de 1 trilhão e 100 bilhões de reais só de juros, e rolou-se o resto. E vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos ter que amortizar e pagar essa parte e financiar o restante. Então, nós estamos incorporando, na verdade, dívida, e quando você incorpora a dívida, você tem emissão de títulos e, logicamente, você tem emissão de dinheiro. E o que acontece? A inflação sobe. A pressão sobre os juros vão continuar maiores, não vai haver possibilidade de queda de juros internos, a queda da Selic, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, não vai conseguir reduzir juros. Então, nenhum de nós é contra, logicamente, você refinanciar a questão do preocupante, né, que vive o setor agrário brasileiro, que tem uma das maiores inadimplências e as suas empresas estão quebrando, estão com uma recuperação judicial fortíssima ou extrajudicial. É um dos maiores crescimentos de recuperação judicial no mercado brasileiro. Isso desde 2023. Por que eu chamei a atenção que essa lei de 2023 agora está sendo aprovada na véspera das eleições de 2023, de 26, para exatamente manter o mesmo sistema político de representação desse setor agro que precisa mudar. Os deputados não perceberam isso? O endividamento crescente do setor? Os senadores não perceberam? E o que esses senadores e deputados fizeram? Aprovaram arcabouço fiscal que furou todos os tetos, que podia garantir uma redução de dívida e obrigar a fazer superávit primário. Aprovaram uma reforma tributária que gerou uma extorsão profunda no setor produtivo brasileiro e que não economizou um centavo do custo da máquina pública. Isso não é força de expressão. É exatamente isso. Não há um comprometimento de redução de gasto público na reforma tributária. Ela só se deu através do setor privado na linha do patrimônio e do consumo. Todos nós pagando. Repito, tenho nada contra o setor produtivo. Ao contrário, já sempre defendi o agronegócio brasileiro, mas eu defendo de outra maneira. O agronegócio brasileiro tem uma concentração aí na faixa de 32% de exportação para a China, que manipula preço, que manipula câmbio, que tem pressão forte, porque inclusive ela tem as suas tradings instaladas no Brasil e faz pressão de preço fortíssimo no setor do agro brasileiro, e nós temos uma concentração de exportação única, que praticamente qualquer espirro que aconteça na China, nós vamos ter um grande caos no Brasil. Fora essa política econômica destrutiva que esses parlamentares ajudaram a colocar em vigor. Então as pessoas precisam enxergar isso. Né? Não é nenhum benefício que está sendo dado, ao contrário, está punindo a sociedade inteira e, inclusive, endividando ainda mais
embora com taxas menores, mas que elas vão ser extremamente gravosas para pagar, porque o mercado não vai mercado consumidor brasileiro não vai crescer e nós temos uma dependência fortíssima da China. Isso aqui é um garrote ainda mais forte quanto o produtor. O plano safra não cresce, nós não temos a condição de diminuir a taxa de juros no próprio orçamento, porque, repito, tem o repique da dívida e tem também, logicamente, inflação. E o que é que precisaria? Desregulamentar o setor. Nós não temos seguro de crédito. O que se faz é querendo trabalhar preço mínimo, então nós deveríamos caminhar por uma desregulamentação, ter um seguro para que a safra tivesse dentro dos custos e a partir disso você faz um hedge para a defesa dos preços e não estabelecendo preço mínimo. Quanto mais mercado aberto a gente tiver, ampliar, né, as condições de aceitação do Uhum. produto brasileiro, que é de excelente qualidade, alta produtividade e tem uma capacidade de concorrência imensa no mundo como um todo, mas não há uma opção ideológica de depender da China. Não quer concorrer com os Estados Unidos, não quer trabalhar melhor aqui as suas posições na América Latina, não atinge o mercado europeu de maneira adequada, embora haja uma demanda bastante expressiva, né? Por exemplo, da carne brasileira, que dizendo que tem agora a União Europeia proibiu, e na verdade não é, isso não é fato. Não tem nenhuma diminuição em relação ao consumo, né, em termos de exportação para a União Europeia. Isso é tudo especulação de mídia, isso é tudo especulação de frigorífico. O que o Brasil sabe fazer é concentração, né, concentração de mercado. Aqui na China e as suas campeãs escolhidas, né, que pegaram dinheiro do tesouro com profunda corrupção, se instalaram, né, como uma das maiores operadoras de processamento de proteína animal do mundo. E aí o produtor brasileiro tem que equalizar, né? Logicamente, o produtor brasileiro tem que, perdão, tem que reduzir, tem que pedir, né, o financiamento, refinanciamento e negociar suas dívidas, e o povo todo brasileiro vai pagar. Repito, isso vai impactar na inflação, porque, logicamente, atinge ainda mais o déficit fiscal que o país tem, que foi produzido pelo governo e pelo Congresso Nacional. Com raríssimas exceções, você tira 20%, né, sendo bonzinho, da Câmara e do Senado, o restante atrapalhou o Brasil ao longo desses anos todos, se aliando ao PT. Aí, outra coisa que me chamou a atenção e que queria dividir com vocês, porque aconteceu hoje, e isso impacta no que nós estamos conversando. O Banco Central Europeu aumentou a taxa de juros dele, a taxa de juros interna dele, da União Europeia, de 2 para 2,25% hoje. Por quê? A previsão de inflação na área na zona do euro está para 3%, e a meta que estava estabelecida era 2%. Então tem que ampliar, fazer uma política mais contracionista. Sabe há quanto tempo a zona do euro, o Banco Central Europeu, não mexe na taxa de juros interna? Há 3 anos. Passou para 2,25. Sabe o que significa isso percentualmente? É um aumento de 12,5% na taxa. Aí tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma taxa interna de 3,5% e 3,75%, né, do Federal Reserve. A inflação nos Estados Unidos está na faixa de 4,2% ao ano e não tem previsão de queda em função de quê? Da situação, logicamente, de energia, dos custos de alimentos, que incrementaram bastante durante esse período dessa condição geopolítica. E na Europa também. A inflação na Europa hoje está em 3% e a meta era 2%. Então, o que acontece aqui? Por que eu estou comentando isso? Como que influencia isso? Os Estados Unidos eu já tinha falado. Agora você tem uma taxa de juros mais alta em países muito mais estáveis do que o Brasil e que vai começar a atrair capital de investimento por causa da taxa de juros, dos títulos que serão emitidos. É logicamente a dívida, mas é dívida com outro perfil de rating que não é do Brasil. Então, para a gente captar ainda mais no mercado externo, investidores internacionais e até mesmo nacionais, nós temos que
pagar um prêmio ainda maior de juros. Então não há hipótese de queda da taxa Selic, se não até subir, para poder concorrer com essa situação de demanda que vão ter de financiamento, por exemplo, agora das dívidas europeias, da zona do euro. Então vocês compreendem a manipulação? Tem um bando de senadores, de deputados fazendo videozinho dizendo que salvaram os produtores. Eles simplesmente ampliaram o tempo do enterro. Essa que é a realidade. O Brasil, se ele não caminhar para uma reforma da sua estrutura administrativa, uma reforma profunda do Estado brasileiro, nós vamos caminhar para uma insolvência. E o agro é um dos setores mais estratégicos e deveria ser protegido, sim. Deve ter subsídio, sem dúvida nenhuma, mas também deve ter toda uma proteção para que atuasse de forma muito mais aberta, com instrumentos financeiros que possam dar mais garantia quando o Tesouro não conseguir ter uma satisfatória e suficiente capacidade de financiamento. Porque se você reduzir, por exemplo, a questão do déficit, logicamente os juros internos vão cair e pela própria produtividade, pela própria demanda externa, pela própria ampliação de mercado que se deve buscar, não através desse Itamaraty ideológico, mas fazer uma diplomacia econômica efetiva e querendo, logicamente, defender os interesses nacionais, não os interesses ideológicos desses petistas, desses grupos de esquerda que vivem à custa do Estado e que esse peso todo está nas costas de toda a sociedade. Nós abrindo o mercado, nós temos também interesses de outras operações financeiras de investimento a juros que são compatíveis com a capacidade de rentabilidade das atividades econômicas, no caso do agronegócio. Podíamos explorar muito mais a nossa extensão territorial, mas a gente não consegue por quê? Porque o IBAMA trabalha contra o Brasil, embargando área, retirando propriedade, que é o INCRA que faz isso, cada vez mais demarcando terra quilombola, terra, reservas indígenas. E aonde estavam esses deputados e esses senadores? O Pará devastado. Queimaram carro, queimaram moto, queimaram casas. Fizeram desintrusões assim, criminosas. E onde estavam os deputados fazendo discurso? Né? Onde estavam os senadores? Da mesma forma, não tomaram uma medida formal que tivesse êxito para enfrentar o governo como ele deveria ser enfrentado. A questão do marco temporal, onde é que está essa frente parlamentar do agro? Está na Constituição brasileira a garantia da propriedade e estava lá dito na Constituição de 88 que era até aquela data, a partir de 5 de outubro, e o governo teria, se não me engano, mais 5 anos para regulamentar aquilo que ficou para trás. Não o que veio, porque a Constituição Federal, quando foi promulgada em 88, ela não permitiu demarcações de terra contínua, era só até a data da Constituição e aquelas que estavam definidas até 5 de outubro. E o que acontece? Vem o Supremo Tribunal e derruba isso. E o que é que fica? Vão fazer um projeto de lei como eles fizeram, não adiantou absolutamente nada. E nós temos uma situação gravíssima que a gente deveria fazer pelo menos uma indicação de reforma constitucional, como foi feita, né, só para ratificar aquilo que está na Constituição, e até hoje o Senado não votou. Então, que deputados são esses? Que senadores são esses? Que não defendem a maior força econômica e potente do país, que tem capacidade de expansão, como eu disse, territorial, se não fosse o trabalho contrário do INCRA e notadamente do IBAMA. Então eu queria chamar a atenção de vocês sobre isso. Isso aqui é uma manobra política sórdida para a recuperação de imagem de parlamentares que não trabalharam a favor do Brasil ao longo desses anos, de 2023 para cá, e estão agora às vésperas de suas eleições, ou reeleições, no caso, e querem enganar o povo brasileiro com essa medida estranha, tá certo? E que vai colocar ainda mais dívida na mesa do agricultor brasileiro, do produtor agrícola.
Porque, na verdade, quando vier o próximo plano safra, o que que eles vão fazer? Vão fazer financiamento. Então eles vão carregar ainda esse peso do refinanciamento, embora com 3 anos, né, mas o que que representa 3 anos de carência, né? Como se a gente pudesse considerar como se fosse uma operação de infraestrutura, minimamente uma operação de infraestrutura entre 5 e 10 anos, e começa a rolar a pagar. Tá certo? E vai até 30 anos uma concessão, mas isso é só um exemplo. Com relação à atividade agrícola, você está dando agora a eles uma carência de 3 anos, mas a dívida permanece. E será que vai ter capacidade de pagar? Se por acaso a China deixar de importar, se as trading que estão aqui pressionarem em função, dos interesses geopolíticos deles em 32% nós estamos fornecendo para a China e sem olhar nenhum outro mercado, será que em 3 anos o Brasil consegue abrir outros mercados internacionais para fornecer, por exemplo, alimentos, que é uma demanda logicamente permanente do mundo como um todo? Então vamos pensar sobre isso e vamos olhar essa manipulação, né, que esses grupos políticos fazem e as pessoas ficam achando que é vitória. Não é vitória, é manipulação, é maldade, eu diria que é um crime. Tudo que esse pessoal está fazendo com o Brasil e com os produtores brasileiros. As nossas, as nossas empresas, né, repito, estão cada vez mais debilitadas. Nós estamos exportando atividade produtiva para o Paraguai, quase 250 empresas foram para lá. As que não foram, as que estão quebradas, não têm condição de ir, colocando atividade produtiva e exportadora. Quer dizer, vão gerar, não é só pelo mercado, não é o mercado paraguaio, é a capacidade de exportação que se tem lá pelas essas unidades produtivas por causa dos juros baixos, né? E também por causa, logicamente, dos tributos que são bastante razoáveis, em torno de 10%. E quando você exporta, você paga a diferença em 1%. Gente, o Brasil está sendo drenado por essa gente que não tem o menor amor ao país, só olha nos seus interesses de poder e de manutenção do poder através dessas eleições e da sua, reprodução permanente de mandato. Chega disso, vamos olhar as coisas concretas. O produtor do agro teria uma capacidade, uma potência formal de ter a maior bancada, mas a bancada correta pelo grau econômico que representa em relação ao PIB brasileiro, teria que ter a maior força no campo político para que as pautas do agro fossem, porque as pautas do agro se confundem com as pautas do país. Não é a pauta de um setor que simplesmente drena recurso, ao contrário. É o que tem sustentado esse país e que esse país não tem ido para o caos. É a força do agro e que precisa ser expandida. E a partir daí, com toda essa força, com grau de rentabilidade, ampliar o processamento, né? Que aí você não exporta matéria in natura ou grãos, commodities agrícolas, você processa isso, coloca valor agregado e compete muito mais, né, com os produtos do exterior. O Brasil tem condição. Repito, tem um conjunto de áreas, pode aumentar a oferta de produtos agrícolas, isso diminui a pressão inflacionária, diminui o preço interno, emprega mais gente, mais trabalho formal, mais carteira assinada, mais poupança interna. Então vamos prestar atenção nisso. Não esgotei o assunto, vou fazer um outro programa sobre isso, mas eu queria chamar a atenção dessa manipulação cretina que está sendo feita sobre esse tema. Essa matéria, repito, o PL 5122 de 2023, aprovado só agora, só representa o grau de cinismo que a classe política tem no Brasil. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e voltamos no outro programa do Rumo News. Forte abraço.